Boa noite a todos, é um prazer contar com a presença de vocês em mais uma reunião da SMO Talks, a Sociedade Mineira de Oftalmologia. É um prazer contar com a presença de vocês para esse bate-papo de assuntos tão relevantes para a nossa comunidade médica. Vou passar a palavra para o nosso diretor Luiz Molinari, que está sempre com a gente, movimentando a sociedade e defendendo os interesses da nossa categoria. Uma ótima noite para todos. Obrigado, João. Então, mais uma vez, estamos aqui, né? E dessa vez sendo abrilhantados com a presença do deputado Irã, que é oftalmologista e também atuante, assim, forte atuante no Congresso. E o mais importante para nós hoje, presidente da Frente Parlamentar de Medicina, e com todo o trabalho que ele tem realizado em prol dos médicos. A gente queria ouvir um pouquinho, porque a gente sabe que ele está soberbado num outro congresso. Muito obrigado pelo prestígio que você está trazendo para a nossa Sociedade Mineira de Oftalmologia. Muito bem. Molinari, inicialmente eu quero pedir desculpa a todos, porque eu deixei vocês muito inseguros em relação à minha participação, porque eu não consegui conciliar as duas coisas até há poucos minutos, porque pensei, inclusive, em gravar uma mensagem a vocês, mas eu achei que não seria legal, porque são todos meus grandes amigos, então eu não podia fazer isso. Então, estou até agradecendo aqui o presidente Antônio Meira, da Abramed, que está fazendo um grande evento aqui no Hotel Windsor, aqui no Rio de Janeiro, e vai estar aí o prefeito, o governador, e Luizinho, está Juscelino Rezende, deputado, tem vários deputados aqui que ajudaram na construção do novo Código de Trânsito, e eles queriam que eu ficasse. Eu disse, olha, eu vou sair aqui da sala, estou aqui numa outra sala de aula que está desocupada, e vim conversar um pouco com vocês. Então, eu quero dar uma boa noite a todos, agradecer o convite, saudar o querido João Neves, que é o presidente da Sociedade Mineira de Oftalmologia, saudar você como diretor. Nosso querido Elisabeto era para estar aqui e fez forfé, mas depois eu vou chamar a atenção dele. Meu amigo, irmão, doutor Valério, que é essa referência em direito médico e defende a oftalmologia nos 4 cantos do nosso país, lá de Roraima, ele trabalha desde Roraima, no Acre, em Rondônia, até o sul-sudeste, defendendo a oftalmologia, dos ataques da optometria, principalmente. O Valério nos honra muito com a presença. O presidente Fábio Guerra, também presidente da Associação Médica de Minas Gerais, que é para estar presente. Enfim, eu acho que já nominei a todos que estavam aí no nosso card e a todos os colegas que nos assistem. É uma honra para mim participar desse evento, para discutir questões inerentes à nossa especialidade médica e prestar um pouco de conta para vocês do trabalho que nós fazemos na Frente Parlamentar Mista da Medicina, que é uma frente do Congresso Nacional. Ela é composta por senadores, deputados, temos 243 membros, e que pensam, às vezes, de maneiras completamente opostas, mas nós tentamos, na frente, fazer uma pauta que seja uma pauta mais consensual. Aquilo que nos afasta, nós deixamos de lado. Nós nos concentramos naquilo que é importante para a medicina, do modo geral, e obviamente, particularmente para a oftalmologia e para a saúde ocular do povo brasileiro. Nós criamos eu sou deputado de segundo mandato, e nós criamos na nossa primeira legislatura, junto com o Mandetta, com o Mário Eringer, com o Luciano Dutti, uma entidade de direito privado que nós denominamos de Instituto Brasil de Medicina, que não é uma entidade médica, ela é apenas um elo de ligação entre a Frente Parlamentar da Medicina e as 54 especialidades médicas, as entidades sindicais, Conselho Federal, a AMP, enfim. E nessa instituição, essa entidade, ela é que nos dá suporte, ela dá estrutura para a gente fazer reuniões, ela patrocina nossas redes sociais, ela potencializa nossas redes sociais e nos ajuda na construção de projetos de lei. Nós temos uma assessoria eficiente lá, sob a coordenação do doutor Mestrinho, e através desse trabalho que nós fazemos
com o IBDM é que nós podemos nos contrapor ao que é ruim para a medicina, para a saúde do povo brasileiro e potencializamos aquilo que são pautas interessantes no Congresso Nacional, como, por exemplo, vocês viram a nossa luta em relação a conseguirmos aprovar o Revalida 2 vezes por ano nas universidades públicas, para evitar toda aquela distorção que existe quando começa-se a comprar qualificação em algumas entidades privadas no Brasil, que isso já foi foco até de operações, e que nós conseguimos, por 2 votos, tornar o Revalida uma política não de governo, mas uma política de Estado. Quer dizer, isso garante a qualidade, a aferição com qualidade dos médicos, sejam eles brasileiros ou estrangeiros que decidem vir trabalhar no nosso país. Nós temos muitas lutas lá, Molinari. Nós trabalhamos na Comissão de Seguridade Social da Casa, a Comissão de Seguridade Social, que é a maior comissão temática da Casa, porque a Comissão de Constituição e Justiça é um pouco maior do que a Comissão de Seguridade, tem 66 membros, e a Comissão de Seguridade tem 54, mas a Comissão de Constituição e Justiça é uma comissão só de mérito, de constitucionalidade, onde, quando os projetos já estão prontos para irem para o plenário ou são terminativos na Comissão de Constituição e Justiça, ali se analisa a constitucionalidade, a construção do projeto, ela respeita a Constituinte e é bem redigido. Então, a nossa Comissão de Seguridade termina sendo a comissão de mérito mais importante, porque também nós trabalhamos com populações vulneráveis, a família, previdência, saúde, enfim. É uma comissão bem interessante, por onde tramitam os projetos que têm interesse à saúde, à medicina do nosso país. Nós temos lá projetos importantes, nós estamos na CCJ já com um projeto de lei que cria um novo marco legal para a pesquisa clínica no nosso país. Eu fui o relator desse projeto, 7082, que estava parado na Comissão de Seguridade Social há 4 a 5 anos. Nós conseguimos aprovar esse projeto e está lá na Comissão de Constituição e Justiça, já para ser mandado para o plenário para nós aprovarmos. Cria um marco legal pareado com os BRICS, com as instituições europeias e americanas de pesquisa clínica, porque nós perdemos muito recurso aqui, porque nós somos um dos únicos países no mundo, por exemplo, que temos 2 estágios éticos na pesquisa clínica e um estágio técnico, que é a Anvisa. Nós temos CEP, CONEP e Anvisa. Nós transformamos isso em 2 estágios, estabelecemos regras de fornecimento de medicamentos para o pós-estudo. Enfim, fizemos um marco legal muito interessante e a coisa está andando. Nós vamos trazer muito recurso para o nosso país, porque quando se faz protocolos de pesquisa clínica no país, agora a gente passava 2, às vezes 1 ano e meio, para que esses protocolos fossem aprovados. Nós estabelecemos prazos menores e os prazos contando pela metade quando for de interesse do Sistema Único de Saúde, para prestigiarmos o nosso SUS. Então, e é um trabalho que não é feito por uma pessoa só. Nós temos vários colegas médicos, felizmente, na Comissão de Seguridade, na Frente Parlamentar, que são médicos que têm compromisso com a medicina, porque alguns tiveram grande apoio da classe médica dos seus estados, outros porque realmente acreditam que só se pode fazer boa medicina se o Congresso Nacional criar plataformas legais adequadas para se fazer o nosso trabalho do dia a dia. Nós temos sido atacados pela optometria e aí pela questão do capitation também. O capitation tem sido assim um problema para nós e desculpa porque estão me ligando, a Bia Kiss está me ligando aqui, eu acho que é alguma coisa lá da CCJ, né? E apagou um pouco. Então,
Nós estamos aqui sempre trabalhando em função de criarmos esses marcos legais adequados para podermos praticar a nossa especialidade médica. Eu sou relator da nova lei dos planos de saúde, onde eu estou tentando colocar na lei, que eu já estou quase terminando o nosso relatório. Eu estou tentando colocar na lei um cerceamento das operadoras para se evitar essa contratualização de capitation, diminuir verticalização, tornar a relação entre operadoras, prestadores e usuários mais simétrica, porque ela tem sido muito assimétrica. Nós estamos vendo aí as grandes corporações cada vez comprando mais hospital, verticalizando, tirando a discricionariedade do médico, porque o capitation ele cria um pacote e os pacientes, por exemplo, na nossa profissão, eles ficam circunscritos a um determinado grupo que é contratado por uma operadora para atender um determinado número de pessoas. Isso diminui muito a sinistralidade. Quer dizer, os pacientes que precisam, às vezes, fazer uma catarata, essa instituição que foi contratada, ela termina por postergar esse procedimento, porque já sabe que ela tem garantido, durante o mês, um determinado valor para cuidar de determinado número de vidas. Isso fere discricionariedade, isso é muito ruim para nós, diminui a nossa remuneração e nós estamos tentando coibir isso. Aliás, também estou construindo, eu fui relator do projeto de telemedicina, basicamente bem simples, para que ficasse perdurando só durante a pandemia. Tentamos ajudar o Ministério da Saúde para fazer com que as pessoas ficassem mais em casa, nós pudéssemos fazer teleorientação, consultas remotas, mas é um projeto muito pobre. A partir do final da pandemia, nós já estamos preparando esse novo projeto de lei, pareado com uma resolução que está sendo construída no Conselho Federal, discutida com os conselhos regionais, para que nós possamos fazer uma lei de telemedicina também protegendo o ato médico no que tange a teleconsulta, porque se nós não cuidarmos da nossa atividade, da remuneração da nossa atividade remota, nós terminamos sendo engolidos aí por plataformas de grandes corporações como Einstein, como Sírio, que já tem plataforma de telemedicina e que vão vender plano de saúde pagando uma miséria para o médico. É mais ou menos, isso é uma síntese que eu podia falar para vocês. Infelizmente, estão me chamando aí na outra sala, porque já tem que começar lá. Eu quero agradecer a todos vocês, de todo o coração, pela maneira carinhosa com que vocês me tratam, com a maneira respeitosa como nós nos relacionamos, e deixo aqui a minha pequena capacidade de ajudar e o meu gabinete 478 em Brasília, que seja uma extensão da clínica e dos consultórios de todos vocês. Vamos nos falar mais. Molinari e todos aí que nos assistem, me perdoem por eu não poder ficar mais nesse bate-papo maravilhoso. Você desculpe, a gente tem insistido tanto e valeu a pena ter os seus minutos assim. Eu queria só falar que o Lincoln Lopes, seu parceiro também lá da Frente Parlamentar, tá aqui. Beijão para ele, beijão para ele. Viu? É porque ele não apareceu no cardzinho. É um mineiro sensacional. Esse é bacana. Então, olha, um grande abraço para vocês. Obrigado, uma boa noite deputado. A todos. Eu vou ter que dar uma saída para entrar lá no... Vou voltar aqui para o mundo real, Molinari. Tá ótimo. Obrigadíssimo, viu? Um abraço. Não merecíamos tanto. Fica com Deus. Tudo de bom. Um beijo em todos. Tudo de bom. Obrigado. Tchau. Um abraço. Agora nós vamos ouvir o presidente Fábio Guerra, que, em função dessa diligência toda aí, né, nós invertemos um pouquinho, mas valeu a pena, né? A gente ouviu o deputado Irã, que é oftalmologista e também presidente da Frente Parlamentar de Saúde. Muito obrigado, viu, Fábio? Você sempre apadrinhando a SMO e nos recebendo aí no seio da Associação Médica.
Começamos com o Lincoln, que foi o nosso padrinho, e o Fábio sempre ao lado da oftalmologia, desde o curso de oftalmologia para pediatras, que eu não me esqueço, que ele era o presidente da SMO e nos apoiou. E depois eu fui parabenizado, agraciado ano passado, por ter sido mentor do filho dele, que hoje já é médico. Foi um prazer muito grande. Então, os nossos laços, né, Fábio, estão cada vez maiores. E é o meu presidente atual, né? Nosso presidente, junto com o Lincoln e eu, que somos diretores dessa sociedade bacana, que é a Associação Médica de Minas Gerais. Obrigado, viu? As ordens aí para falar. Obrigado, Molinari. Boa noite. Eu queria iniciar agradecendo o convite, né? Importante demais um encontro desse, uma reunião dessa. Vou cumprimentar aí os componentes dessa mesa virtual, Dr. João Neves, presidente da Sociedade Mineira de Oftalmologia. Um cumprimento, apesar dele já ter saído, porque é uma pessoa de extrema importância para esse movimento, né, do deputado Dr. Irã Gonçalves. Um cumprimento especial ao nosso coordenador aí da mesa, Luiz Carlos Molinari, com quem realmente a gente já tem uma experiência e um trabalho lá aí já de longa data, né, Molinari? Estamos juntos. Começamos, como você disse, lá nas crianças, quando a primeira vez que nós começamos a trabalhar junto foi com o curso de oftalmologia para crianças, né, sobre pediatria, né, que você gentilmente aceitou o convite para fazer na Sociedade Mineira de Pediatria, né. E hoje, né, Molinari, como ex-presidente da SMO e também como diretor de comunicação e marketing da Associação Médica de Minas Gerais, que também tem feito um excelente trabalho. Eu vou cumprimentar aí o meu amigo Lincoln, né, que tenho certeza vai contribuir muito nessa conversa de hoje. Lincoln dispensa apresentações, mas diretor da Associação Médica de Minas Gerais por 2 gestões, presidente da Associação Médica por 2 gestões, presidente da AMB na gestão anterior, e agora ele voltou, né, para o convívio mais próximo dos mineiros como diretor de assuntos do interior da Associação Médica de Minas Gerais, e tem realmente feito um bom trabalho. Dá uma boa noite aí também ao doutor Valério, que já foi apresentado e já foi falado do grande trabalho que faz do ponto de vista jurídico aí em defesa da oftalmologia, né? Na realidade, o que eu queria colocar para vocês, gente, e que eu acho que é de extrema importância, e primeiro, assim, lembrar da pertinência do tema que nós estamos discutindo hoje, né? Todos nós sabemos as dificuldades que a medicina tem enfrentado, as situações que nós temos deparado todo dia a gente tem uma novidade, todo dia a gente tem uma situação que colocam as representações médicas, as entidades médicas, em situações, às vezes, de extrema dificuldade do ponto de vista de defesa profissional. Então, a gente sempre está procurando uma saída, está sempre procurando uma situação para poder representar adequadamente os médicos, principalmente nesses momentos onde a gente vê situações de invasão da medicina mesmo. Né, Molinari, quantas e quantas vezes você já nos solicitou, né, enquanto na época do conselho, e muito atento a essa situação, situações onde profissionais agindo de forma inadequada. Então, assim, nós não podemos baixar a guarda mesmo, não. Eu acho que, enquanto representação médica, a gente tem que estar muito atento, a gente tem que estar unido e trabalhando nesse sentido. E um caminho que eu não vejo outro diferente para que a gente tenha um objetivo maior nessas questões é justamente essa aproximação, né, com o mundo político. Né? Eu acho extremamente importante a gente conseguir estreitar laços com os deputados, com os senadores e mais. Não só estreitar laços, eu acho que nós precisamos aumentar a nossa representação enquanto médicos, de preferência com médicos, nesses fóruns, que eu acho que só assim nós poderemos ser ouvidos e vamos conseguir levar as nossas ideias e os nossos
e os nossos interesses, que na realidade não podem ser confundidos com interesses corporativistas, porque na realidade em momento nenhum a gente vê essa situação, a gente vê essa intenção. O que nós vemos o tempo inteiro é o interesse do bem comum, é o interesse da defesa da medicina, é o interesse da defesa de uma boa saúde para a nossa sociedade, né? Então, eu entendo que, como disse o deputado Irã, nós precisamos ter pessoas que façam essas discussões, nós precisamos estar próximos, né? E ele tem feito isso de uma forma bastante contundente e muito expressiva para a gente que acompanha de perto, né? Quando discute questões como revalida, carreira de estado do médico, né? Defesa de situações das especialidades médicas, nós tivemos momentos em que as especialidades médicas correram risco, né? A telemedicina, é importante que a gente esteja atento a essa situação, porque nós estamos com uma telemedicina no momento, que é uma situação de exceção por causa da pandemia, que na realidade tem uma lei, mas que trata como uma situação muito específica. E precisamos, enquanto representação médica, estarmos atentos para a hora que essa pandemia terminar, ter uma normatização definitiva que vai tratar a telemedicina de uma forma mais duradoura. Espero que seja, sim, como ele disse, uma ação conjunta em que ocorra um trabalho e uma normatização que a gente sabe que já está sendo feita por parte do CFM e que possa ser incorporada através de uma lei para trazer todas essas questões de uma forma mais adequada para o trabalho médico, para a oferta de saúde à nossa sociedade. A gente sabe que a telemedicina, se não trabalhada de uma forma adequada, ela pode, né, ser bastante prejudicial para o médico na sua atividade profissional, mas também para o paciente, né? É muito fácil você, de repente, substituir o atendimento presencial por um atendimento à distância, né? Que não é isso que a gente quer, mas um atendimento à distância, um atendimento mais barato, um atendimento que traz a falsa impressão de que nós estamos tendo um atendimento adequado. E eu confesso que em algumas especialidades eu tenho muita dificuldade de imaginar como que a gente pode fazer isso efetivamente com a qualidade que a gente gostaria, né? Tem muitos outros temas que estão sendo discutidos e a gente tem acompanhado, não só lá pela Frente Parlamentar da Medicina, mas também pelo próprio IBDM, como a questão da abertura indiscriminada de escolas, e lembrar que essa questão da abertura indiscriminada de escolas, ela é uma situação que muitas vezes ela é cobrada das instituições e representações médicas, como associação médica, conselho e sindicato, mas na realidade elas acabam que não estão muito na competência dessas instituições discutirem, muito menos definir, né? Existe uma questão política que precisa ser trabalhada para poder discutir essa questão. Lembrar das situações atuais, e nós precisamos muito da ajuda desses nossos, né, representantes no que tange a questão dessa modificação que o mercado da medicina hoje está passando, né? A verticalização, a compra de várias de operadoras menores por operadoras maiores. Isso tudo é um grande risco, né, na atuação do profissional. Então, nós precisamos nos cuidarmos nessa questão. Hoje, a gente tem discutido muito dentro da associação médica, através da nossa comissão de honorários médicos, propostas que possam melhorar ou que possam conduzir de uma forma mais adequada esse momento de transformação do mercado
que eu entendo é um momento que pode ser muito perigoso para a medicina, muito perigoso para a oferta de assistência e uma série de outras coisas, né? Nós temos que discutir muito, e aí dentro do que ele colocou também, as formas de contratualização. Muitas vezes o médico fica exposto a uma série de situações que não são desejadas, então, pelo menos que a gente consiga orientá-lo no sentido de que ele tenha consciência, de que ele tenha a informação necessária para que possa fazer as melhores opções, né? Então é isso. O que eu gostaria de falar aqui nessa parte inicial, até porque as outras pessoas também vão se manifestar, é da pertinência desse tema que foi escolhido para essa reunião. Eu acho que esse formato também é muito interessante, porque ele nos deixa muito à vontade para poder falar, trazer as experiências, né? Agradecer aí a SMO por essa oportunidade. A gente vê com muita clareza como a SMO trata esse tema e a importância que ele tem, né, dessa defesa da prerrogativa e do trabalho do médico, do trabalho do oftalmologista, que eu acho que tem que se estender a todas as especialidades, né, e colocar a associação médica à disposição, porque esse é o entendimento da diretoria, para que a gente possa continuar aí fazendo um trabalho conjunto. A SMO é a associação médica, está lá dentro, para que a gente possa continuar, viu, João, ficar à disposição de vocês no que for necessário, as nossas diretorias, a nossa comunicação, para que a gente possa fazer um trabalho da melhor maneira possível e dar suporte, inclusive para a SMO no que for necessário. Molinari, muito obrigado pelo convite, eu estou à disposição e espero poder contribuir de alguma forma aí para esse debate. Obrigado, viu, Fábio? Muito bom. Ótimas palavras. Nós queremos ouvir, então, agora, se o João quiser se manifestar, viu, João? Você fica à vontade. E nós queremos ouvir agora o Valério, e eu vou deixar o link para o finalzinho, porque ele falou que ele gosta de falar, não é pouco, não. Mas isso é brincadeira, viu, Lincoln? É porque você vai nos abrilhantar também, e o Valério, a gente pode fazer um bate-bola depois, como o presidente Fábio sugeriu. A gente estava querendo ouvir um pouco, Valério, e aí você fica à vontade também, como nosso assessor, né? E pela bela e grande experiência que você tem, mas o nosso trabalho, assim, você junto com a SMO, nós tivemos, assim, não, estamos tendo um grande crescimento em termos de associação, em termos de atuação ao longo de todo o estado, né? O combate à optometria, tem os mutirões de catarata, tem as miríades de consultas e de atividades que a gente vai encontrando. O nosso trabalho junto às VISA, né? As vigilâncias sanitárias dos municípios, enfim, é uma experiência muito grande e um trabalho muito que dignifica muito a Associação Médica de Minas Gerais e a SMO, e vice-versa, né? Nos ajuda muito. É com você a palavra, doutor Valério, que é nosso assessor jurídico da SMO e de outras sociedades que a gente não pode conter o ciúme, mas, infelizmente, a gente também não pode exigir fidelidade total, né, Valério? Molinari, muito obrigado uma vez mais. Peço licença primeiro para cumprimentar o doutor Fábio Guerra, doutor Fábio, doutor Luiz Antônio Tavares, doutor Nanonzinho, mandaram-lhe abraços afetuosos. Obrigado. Colegas nossos aqui de Juiz de Fora, lhe mandando recomendações. Doutor João, obrigado mais uma vez, boa noite, né? Sempre juntos aí na SMO. Doutor Lincoln, prazer revê-lo, um tempo que a gente não se encontra, precisamos almoçar, precisamos nos encontrar mais. E uma pena o deputado Irã ter se retirado mais cedo. Eu sou suspeito para falar, é uma pessoa que eu tenho profundo respeito e admiração, acompanho o trabalho dele quando posso em Brasília, a gente tem uma sintonia muito bacana, mas ficamos felizes também com a fala dele e a gente vê a preocupação dele quando se refere à questão de defender a medicina.
né? Nós, de fato, precisamos de pessoas para defender a medicina. E eu aproveito a fala do Dr. Fábio para me posicionar de uma maneira dentro da percepção que eu tenho de quase 30 anos atuando na área do direito médico, especificamente de uns 10 anos para cá, atuando na defesa coletiva. Os nossos fenômenos, eles têm 3 oportunidades: ou você previne, ou você repara, ou você sanciona, sabe? E a prevenção, ela passa muito pelo lado político. E nós precisamos de políticos, sim. Nós precisamos de representatividade, nós precisamos de senadores, precisamos de deputados, precisamos de vereadores, precisamos de deputados estaduais. E a gente fala isso muito nos estados que a gente tem a oportunidade de atuar ou de participar. É preciso que o médico se envolva, porque todo mundo quer ser médico, mas não quer estudar. Todo mundo quer tirar uma remuneração do médico e transferir para terceiro, sem que ele tenha o seu resultado justo. E quando eu falo resultado justo, é muito simples, basta ver, o Dr. Lincoln está aí, o preço hoje de um CH, o valor hoje de um CH, se fosse corrigido pelo IGPM, seria de R$ 4,00 e um pouco mais. Isso significa uma consulta médica de 100 CHs a R$ 400. E a gente vê alguns planos, alguns operadores remunerando uma consulta médica a R$ 30, R$ 35. Então, é um negócio assim, completamente fora da realidade, se a gente buscar realmente... E é matemático, né? Isso não é falta de reajuste mesmo. Mas eu estava me referindo à questão da prevenção, e a prevenção ela precisa ser política, sim. E a política, ela defere uma proteção legal do médico do ponto de vista legislativo. Mas olha que coisa curiosa, vou usar um exemplo prático aqui entre nós, da própria optometria. Foi preciso o Supremo Tribunal Federal se debruçar sobre essa matéria desde 2006 para chegar à conclusão de que a optometria no Brasil ela tem regulamentação, sim. Os decretos 20.931 de 32 e 24, 492 de 34 estão em vigor e eles não podem praticar atos privativos de médico. Eu preciso, o STF, na relatoria do ministro Gilmar Mendes, dizer isso, e a gente já tinha uma lei. E, curiosamente, nós estamos falando aqui de política, de criação legislativa, e eu estou dando um exemplo de uma lei que está aí desde a década de 30 e que vem sendo sistematicamente desrespeitada. Por qual motivo eu afirmo isso? Porque no ponto dessa cadeia vai estar uma parte muito importante desse latifúndio, que é a parte jurídica. Não é, obviamente, trazer a sardinha para o meu lado, né? Puxar a brasa para a minha sardinha, claro que não. Mas é na via judicial, como última palavra, né? O monopólio da jurisdição, no artigo 535 da Constituição Federal diz isso, né? É lá no judiciário que a gente vai ter que desaguar. São lá nas ações civis públicas que a gente vai ter que discutir. Então, a gente precisa de cercar por todos os lados. A gente precisa de se unir sob todos os aspectos, porque é uma luta que vem sendo perdida sistematicamente. Eu costumo dizer que aqueles que brigam contra os médicos, eles fazem um seminário de manhã, um de tarde e um de noite, para discutir onde irão tirar um pouco mais da remuneração. E isso em todos os locais que eu vou, em todas as especialidades às quais a gente tem a oportunidade de atuar. Não vou me estender, obviamente, né? Mas o recado que eu daria é que, de fato, é preciso muita união, muita, e de todas as entidades, a AMB, a AMMG, o CRM, o CFM, os sindicatos, todos, a Frente Parlamentar da Medicina, precisam de entender que a medicina realmente sofre todos os ataques por todos os lados. E isso eu estou dizendo pela experiência, repito, que a gente tem de quase 30 anos atuando nesse meio. Eu estou sempre à disposição, agradeço mais uma vez a oportunidade que a SMO sempre me franqueou, agradeço à Associação Médica também por essa, de Minas Gerais, por essa oportunidade, agradeço ao Dr. Lincoln aí por nos brindar também com sua presença, estou à disposição aí, se alguém
ou se alguns dos participantes fizerem um questionamento, estou à disposição para esclarecer, se podendo haver possibilidade. Muito obrigado. Agora vamos ouvir o presidente Lincoln e depois a gente pode abrir para algumas questões, algumas discussões, né, do chat, para a gente aproveitar mais o interesse comum. Muito obrigado, viu, Lincoln? Você sempre nos apoiando. Assim como eu falei, você participou, né, desde o início da fundação da Sociedade Mineira de Oftalmologia. Eu me lembro você falando assim, pô, mas na terra do Hilton Rocha, não ter uma Sociedade Mineira de Oftalmologia, você lembra? Tem de todas e nós não temos. Eu falei, pois é, ué, então vamos, né, e corremos atrás com o apoio de todo mundo aqui. O Fábio também deu um excelente apoio na época e continua dando. E a gente está devagarzinho, nós estamos aí mapeando o nosso estado, né? Pegando mais colegas do interior, que é muito importante, e vocês aqui na Associação Médica sabem fazer isso muito bem, né? Assim, envolver os colegas do interior, porque as cidades são muito grandes hoje, são polos, nós temos vários polos, né? A gente tem que fazer uma integração, talvez, com a diretoria de assuntos do interior, né? Mas, ô Lincoln, com você a palavra, fique à vontade, tá? Muito obrigado, viu? Meu caro colega de diretoria, ilustre doutor Luiz Carlos Molinari, boa noite. Caro João Neves, ilustre presidente Fábio, muito boa noite, é um prazer compor essa diretoria aí sob a sua liderança. Meu caríssimo doutor Valério, cujo único reparo a fazer é que se o senhor tem 30 anos de experiência no direito, eu acho que já nasceu advogado, né? Porque eu me espantei agora de saber que o senhor tem mais de 30. Toda essa jovialidade unida à enorme capacidade, então, vou dizer da minha profunda admiração pelo seu trabalho, obrigado. Realmente é um trabalho extraordinário. Molinari lembrou muito bem, nosso estado formou aí o primeiro grupo de médicos no já centenário ano de 1917, eram 18 jovens colegas, foram os primeiros médicos formados em Minas Gerais, e posteriormente a medicina aqui foi crescendo em turmas sucessivas, formações sucessivas, começou-se a formar uma cultura médica mineira, começaram a aparecer aí os grandes professores, né, eu vou citar aqui em nome deles todos, o professor Carlos Chagas, né, que é esse ícone que todo mundo diz que é o prêmio Nobel brasileiro que não houve. Mas, na realidade, a especialidade que projetou a medicina mineira para fora das nossas fronteiras foi a cirurgia, a oftalmologia, na pessoa do grande professor Hilton Rocha, né? A Faculdade de Medicina produziu o presidente da República, como presidente Juscelino Kubitschek, produziu grandes escritores como João Nava, João Guimarães Rosa, ou seja, a nossa inquietude intelectual nos leva, né, assim como os juristas, a produzir grandes músicos, grandes artistas, porque é um orgulho muito grande ser médico, pertencer a uma classe que, nesse pouco mais de 100 anos, já marca com muita veemência a história do Brasil e também a história do nosso Estado. A nossa profissão médica, né, que tem todos esses atributos, né, indivíduos de altíssima qualidade intelectual, cultural, moral, ética, nós temos um denominador comum, não importa a nossa especialidade, de acupuntura a urologia, para citar em ordem alfabética as que abrem e fecham o leque das especialidades. Nós lidamos com uma coisa inerentemente complexa e de curto e médio prazo, né? Um glaucoma agudo não dá para esperar o final dessa reunião para tratar. Se tiver um colega da oftalmologia aqui, ele vai ter que deixar a reunião para tratar do seu paciente sob pena de sequelas muito maiores. Para tratar e para diagnosticar isso, ele vai lançar mão de recursos sofisticados, né? Poucas profissões têm tantos recursos sofisticados. E a prática da medicina se assemelha muito à prática do direito do ponto de vista de concepção, de complexidade, porém, os advogados têm um grande ponto, eles tratam no médio e no longo prazo. E eu reputo que essa nossa crônica incapacidade, enquanto classe, de lidar com médio e longo prazo,
é que tem sido o grande flanco pela qual a medicina brasileira é continuamente atacada, achacada. Eu vou citar, em 30 segundos, eu estava num evento da minha especialidade, cirurgia geral, onde o evento eram as entidades médicas e o que a entidade médica pode fazer pelo médico. Tinham, acho que, 32 pessoas assistindo o evento. Eu saí, tinha um evento no lado da sala, eram para 300 pessoas, e não cabia de gente. Tinha mais de 400 pessoas assistindo. Eu tive curiosidade de ver, de entender o que era. Era uma jovem colega fazendo uma apresentação belíssima sobre todos os aspectos, o trabalho da colega, a qualidade do que ela apresentava, a forma como ela falava, era extraordinária. E ela estava falando sobre o trabalho dela como Médicos Sem Fronteira. E eu fiquei pensando que daquelas mais de 400 pessoas assistindo ali, quantos seriam Médicos Sem Fronteiras? Se saísse um dali, seria muito. A maioria ali nunca mais ia ter contato com isso. No entanto, os problemas, os dissabores, as complexidades da profissão existem no dia a dia. E a nossa crônica incapacidade de lidar com o médio e o longo prazo nos distancia desse tipo de evento. Como foi falado, eu tenho muita honra de ter sido presidente da Associação Médica, fui vice-presidente da Associação Médica Brasileira. Hoje, sou um ex-presidente da Associação Médica Brasileira e mantenho-me como presidente da CONFEMEL, que é a Confederação Ibero-Latino-Americana de Entidades Médicas. Vários colegas aí viram um documento que nós soltamos alguns dias atrás, em que os médicos das Nicaráguas estavam sendo criminalizados pelo seu governo pelo fato de atender manifestantes feridos. Uma manifestação contra o governo local foi rotulada de atividade terrorista e os colegas estavam recebendo acusações e punições de caráter criminal sob a peste de incentivo ao terrorismo. Então, vejam, senhores, que a nossa situação pode estar ruim, pode estar achacada, pode estar degradada, mas se nós não tomarmos alguma providência no sentido de nos resguardarmos, tá? Nada nos diz que daqui a alguns dias nós, médicos, não teremos criminalizados os nossos atos. Ou seja, você sai de casa, passa por estudos, por longas provas, por 6 anos de formação acadêmica e mais cerca de 4 anos de formação em especialização, ou seja, são 10 anos e 10 dos melhores anos das nossas vidas dedicado ao cuidado do semelhante e vai terminar sendo acusado criminalmente, como se você saísse de casa planejando, né, de uma maneira fria, de uma maneira calculista, quem ou quantas pessoas você está intencionado a prejudicar naquele dia. Então, essa reflexão ela precisa ser colocada muito claramente para todos, sem o qual, por mais brilhante que seja o Dr. Valério, se torna impossível o trabalho dele. E aí, nós levamos em consideração que, enquanto vice-presidente da Associação Médica Brasileira, e em consonância com o estatuto da nossa associação, eu fui encarregado pelo presidente Florentino de atuar em 2 frentes. Uma, na questão da necessidade da médica de Estado, né? E aproveito para repetir, médico sem condições de trabalho se vê relegado à condição de uma testemunha presencial e profundamente angustiada do sofrimento humano, e ninguém tolera isso. Médico sem condição de trabalho, ele não consegue fazer nada, né? Ou seja, vocês são 2 colegas oftalmologistas que eu reputo brilhante, um glaucoma agudo, sem as devidas condições, vocês vão fazer o quê? Ficar olhando a pessoa perder o olho. Isso é a história natural da doença. Então, nós temos capacidade desde que nós tenhamos condições adequadas de trabalho. E, para isso, a carreira médica de Estado, principalmente para as pequenas cidades do Brasil profundo, ela impera. E o outro ponto foi o estudo sobre a necessidade de uma representação parlamentar. Então, nós constituímos um grupo de estudo. Participei de um grande da Sociedade Brasileira de Ortopedia, no qual a gente discutiu isso com muita veemência, inclusive colocando a necessidade de termos uma meta de pelo menos 2 parlamentares, né, 2 médicos parlamentares e não 2 parlamentares médicos. Tá? Dado a complexidade da nossa profissão, digo, a gente não vai ficar restrito à nossa classe, mas dada a complexidade da nossa profissão, é fundamental que a gente tenha um núcleo médico por unidade da federação, o que nos daria uma representação de aproximadamente 10% dos 513 deputados.
E esse tipo de representação, considerando o capital intelectual do médico, nos coloca em uma posição de não mais sermos atacados e vilipendiados dessa forma. Subsequentemente, em maio de 2016, eu estive nos Estados Unidos pela Associação Médica Brasileira, fazendo um treinamento em Jacksonville de liderança e comunicação, no qual nós tivemos profundo contato com os colegas da Associação Médica Americana, a AMA, que há cerca de 60 anos tem como prática e como política, para e passo com a sua contribuição associativa, fazer doações, uma legal nos permite isso, o nosso ainda não permite, fazer doações rotineiras que permitam à AMA estabelecer um fundo no qual ela financia a eleição de deputados, médicos e não médicos. E como diria o nosso colega escritor, né, João Guimarães Rosa, é caminho dos mais resvalosos. Os americanos nos disseram, apesar de toda a nossa experiência, e citaram o nome da pessoa, nós erramos. Nós elegemos essa pessoa aqui, estabelecemos esse compromisso aqui, ele votou contra os nossos interesses. Evidentemente, nunca mais ele será financiado pela AMA. Trouxemos essa bagagem e, quando foi em agosto de 2016, participamos de uma reunião, porque até então a nossa representação ela estava resumida ao então deputado Eleusis Paiva, ao então deputado Luiz Henrique Mandetta e ao então deputado Ronaldo Caiado, que, pelos seus compromissos com a nossa classe, mantiveram as portas abertas dentro do parlamento e nos mostraram com clareza uma máxima de Brasília, que diz que para você fazer alguma coisa em Brasília gasta muita gente, mas para atrapalhar não precisa muita gente. Então, muitas vezes, a nossa estratégia, infelizmente, não é a de ganhar, mas é a de não perder. E aí a gente tem muitas grandes vitórias, né? Hoje mesmo tivemos uma grande vitória, né? Um deputado foi cassado hoje, tá? E basicamente o que esse deputado fez? Ele invadiu uma UPA e, de uma forma completamente antiética, desrespeitosa e ilegal, ele denunciou os médicos que estavam dormindo, não tinha paciente para atender, ou que estavam consultando o celular, como se ele estivesse lá brincando, que o celular não fosse um instrumento de trabalho. Tá? E esse deputado foi cassado, por quê? Porque, subsequentemente, e eu volto aqui nessa reunião de agosto de 2016, foi lançada ali a semente da criação da Frente Parlamentar da Medicina. Vejam, senhores, né, o que são frentes parlamentares. São partidos ou multipartidos com um propósito só, temas específicos. E, curiosamente, a Frente Parlamentar mais atuante, a do agronegócio, foi fundada por um médico e, na época, em 2016, era dirigida por um outro médico parlamentar. Então, assim, é muito curioso a nossa capacidade de fazer as coisas e, de repente, não estávamos fazendo pela nossa classe. Então, nessa reunião de 9 de agosto de 2016, foi lançado. Tá? Subsequentemente, em outubro de 2016, foi iniciado um grupo do qual nós fazíamos parte, tá? O grupo de estudo que culminou na criação do citado Instituto Brasileiro de Defesa da Medicina, o IBDM, que, como diz o Irã, né, e para ser bem claro, é o nosso instrumental médico. Ninguém nunca foi no consultório do Dr. João agradecer a lâmpada de fenda dele, ao fundoscópio dele. Foi agradecer a ele. Ao Molinari, a mesma coisa. Ninguém nunca foi no consultório do Fábio agradecer ao estetoscópio dele, foi agradecer a ele. Mas nós dependemos de instrumentos para fazer a interface com a nossa atividade. Consequentemente, o IBDM é isso. O IBDM é uma interface com o parlamento, ele provê a infraestrutura necessária para que a gente faça ou leve a cabo ou concretize as nossas aspirações, ao mesmo tempo que ele supre determinadas lacunas dos nossos estatutos sociais. Consequentemente, o IBDM ele veio posteriormente a ser fundado, tá? E em outubro de 2017, mais precisamente no dia 18 de outubro de 2017, eu já estava eleito, mas ainda não empossado, mas estive presente já representando a MB na condição de presidente eleito, e também em presidente em exercício, o Florentino estava no exterior, quando foi lançada formalmente a Frente Parlamentar da Medicina. A Frente Parlamentar da Medicina, nesses quase 4 anos, né, com Frente Parlamentar mista, ela hoje é considerada a segunda frente mais ativa dentro do Congresso.
Tá? Graças ao trabalho incessante capitaneado pelo Irã, os acupunturistas mantiveram, né, em consonância com a nossa lei, como ato privativo de médico a acupuntura, porque existe um projeto de lei que cursa há 8 anos dentro daquela casa, e eu estive várias vezes junto com o deputado Irã, para barrar a extensão desse tipo de projeto para todas as demais profissões da saúde, mais a questão da profissão estética, mais a questão da manutenção, né, desse necessário freio de arrumação, que é a moratória das escolas médicas, tá? Mais a questão que o próprio Irã citou do Revalida, mais as nossas idas, tá, com abertura para conversa na Procuradoria-Geral da República, onde discutimos e literalmente pusemos para correr, porque ele ficou sem nenhum tipo de argumento, e o Irã estivesse presente e lembraria muito bem disso, o representante das operadoras, que era nada mais menos que o doutor José Sequim, que foi ministro da Previdência. Então, não era um indivíduo que se possa falar despreparado. Num certo momento, ele simplesmente fechou o livro e disse: olha, a nossa reunião encerra-se aqui. Levantou e saiu. E aí nós dissemos, então, procurador Aros, veja o senhor, então, quem tem e quem não tem disposição para dialogar, quem tem e quem não tem argumentos. Dessa forma que hoje nós temos, então, essa frente parlamentar, nós temos hoje uma abertura muito grande, né? E, se os senhores lembram, nós conseguimos gestar dentro da ANB e aprovar uma lei que assegurou recursos para nós, enquanto médicos, mas também para todos os profissionais liberais desse país em 2020, enquanto pessoas físicas, né? Porque existia aquele PRONAMP, que era para pequena e média empresa, os colegas que tinham empresa poderiam se beneficiar de financiamento, porém, os colegas pessoas físicas não. Essa lei foi concebida, gestada dentro da ANB para médicos, ela foi modificada para profissionais liberais, né? Então, um juro subsidiado, um tempo de carência longo, e ela foi literalmente aprovada dentro da pandemia, num trabalho que respeitou os ditames, mas foi conseguida através das portas que se abriram mediante a frente parlamentar, e nós aprovamos essa lei. Então, aquela máxima, eu não sabia que era impossível, fui lá e fiz, ela vale, mas porque nós trabalhamos para constituir uma representação parlamentar. Eu termino dizendo o seguinte, contando uma história, mais uma historinha apenas para encerrar. Todo mundo lembra da estação da Antártica, estação brasileira de pesquisa, Comandante Ferraz. E a maioria aqui certamente vai se lembrar que, alguns anos atrás, a estação Ferraz pegou fogo. Ela se incendiou, o sistema de aquecimento lá se incendiou. E aí foram fazer uma audiência pública para destinação de verbas para a construção, que ela agora já voltou a funcionar, está lá pujante e colocando o nome do Brasil entre das grandes nações em pesquisa dessa área. Foram lá discutir a verba e o projeto necessário, tá? Estavam presentes nessa reunião a Frente Parlamentar do Agronegócio. Estavam presentes nessa reunião a Frente Parlamentar Evangélica. E estava presente nessa reunião a Frente Parlamentar dos Auxiliares de Saúde, dos agentes municipais, comunitários de saúde, que constituíram uma pequena frente parlamentar. E aí os senhores, nessa altura do campeonato, devem estar se perguntando o seguinte, né? Eu acho que o Lincoln deve ter um ataque agudo de Alzheimer, né? Porque nós estamos falando aqui num congresso de oftalmologia, e o Lincoln está conversando sobre base da Antártida e sobre agente comunitário de saúde, frente evangélica. Não, gente, eu continuo ainda íntegro das minhas funções intelectuais. É apenas para dizer que dessa discussão, a Frente Parlamentar da Saúde conseguiu um financiamento subsidiado para a Safra e Seguro. A Frente Parlamentar Evangélica obteve, eu não lembro exatamente o pleito que eles obtiveram para aprovar a verba, porque todo mundo foi lá votar contra, e os agentes comunitários da saúde tiveram, nessa audiência, a promessa de que seria, o que ocorreu posteriormente, profissão regulamentada. Então, isso aí é a prova indubitável, e até então nós estávamos fora desse jogo de xadrez. Ou seja, por mais que a medicina seja importante e essencial para o ser humano, nós hoje vivemos um estágio social que, para sermos vistos, ouvidos, termos vez e voz e respeito, nós precisamos realmente nos fundamentar
dentro do parlamento, e é isso que uma democracia madura exige de cada um de nós. Exige que nós, a semelhança do que nós fazemos com os nossos instrumentos, com os nossos carros, que a gente para periodicamente para fazer uma revisão, né? Ou seja, todo oftalmologista entende com clareza o que eu estou falando, porque os aparelhos têm que sofrer revisão e calibração periódica. Os nossos carros, a cada 10 mil quilômetros, têm que ser levados para fazer uma revisão, né? E a nossa profissão? A gente forma na escola e nunca mais faz revisão. Será que o que vale é o que eu formei em 1982, quase 40 anos atrás? Será que as técnicas cirúrgicas que eu aprendi na minha residência, 39, 38 anos atrás, são rigorosamente as mesmas? É rigorosamente o que eu faço? Claro que não é, claro que mudou tudo. Em todas as áreas entrou vídeo, entrou telemedicina, um PS aí, a proposta da Adriana Ventura sofreu uma influência grande da ANB e do Irã, onde nós conseguimos manter lá dentro a prerrogativa do CFM de regular a telemedicina, é o artigo 6º, só está lá por pressão nossa, tá? Então vejam, senhores, a importância, senão a porteira já tinha desandado, era há muito tempo. Não é questão da gente se preparar agora, não, já estava perdido o jogo. Entendeu? Então, é fundamental que todos nós reservemos aí, e volto a citar, os advogados são brilhantes nesse aspecto, porque eles param e pensam o tempo todo o que vai acontecer daqui 2, daqui 3, daqui 6 meses, daqui 1 ano, porque inexoravelmente vai chegar. E da mesma forma, eu conclamo a todos, para encerrar minhas palavras, que tirem algum tempo, que seja 1 hora por semana, que seja 1 hora a cada 2 semanas, para se inteirarem, ou seja, fazer uma revisão das suas profissões, daquilo que potencialmente os ameaça, daquilo que potencialmente pode ser útil, daquilo que você teria como proposta para levar. Porque cada um de nós, enquanto médicos, pela grande influência, pelo grande respaldo e respeito que a nossa profissão intrinsecamente também o tem, nós somos considerados líderes naturais, formadores de opinião natural. Então, seria essa aí a minha contribuição, Molinari. Eu passei um pouco, bastante até do tempo que você me deu, mas é a paixão pelo tema, tá? E eu agradeço imensamente aí a oportunidade de estar falando nessa Sociedade Mineira de Oftalmologia, na qual eu tive a honra, junto contigo, junto com os demais colegas oftalmologistas, de honrar o nosso grande professor Hilton Rocha, que certamente, esteja onde estiver, está muito satisfeito com o trabalho que o senhor vem fazendo aí na SMO, honrando a memória dele. Muito obrigado, tá? O Lincoln, nós é que agradecemos. Essa capacidade sua de síntese é muito grande, que nós sabemos que você falou assuntos aí para 2 horas, né? Então, a gente agradece muito. Eu queria só, atendendo uma solicitação do presidente Fábio, ele teve que assumir lá a reunião da plenária do CRM, ele já havia nos avisado que ele não poderia ficar até o final, e aí nós estamos assim, comunicando à turma o motivo da saída dele. E nós estamos estimulando o pessoal a fazer algumas perguntas, e eu vou encaminhar uma que eu mesmo fiz aqui no chat. Eu gostaria de ouvir o presidente João Neves, o Valério, o Lincoln e quem quer se manifestar mais. Alguns colegas oftalmologistas acham, nas discussões de grupos, que o combate à optometria é enxugar gelo. Gostaria de ouvir vocês. O que vocês acham? Pode começar. Molinari, seu áudio fechou. Vocês estão me ouvindo? Essa questão, Molinari, eu entendo que o enfrentamento dessas profissões não médicas, no nosso caso, a entrada de optometrista, pode ser enxugar gelo se a gente, enquanto categoria, não entender que a participação, a atuação social que a gente tem que ser, enquanto categoria, cada um ocupando o seu espaço, porém o coletivo garantindo o acesso e o cuidado ocular da população. Então, se, enquanto categoria, toda a classe quer só fazer cirurgia ou quer fazer exame e não quer oferecer o cuidado, vamos chamar assim, básico para a população, e aquele
aquela fatia, aquela necessidade fica descoberta, eu entendo que sim, é enxugar gelo, porque alguém vai ter que cobrir aquele espaço, a população precisa de acesso, a gente precisa de garantir que a população tenha acesso à saúde ocular. Porém, enquanto coletivo, a gente tem que entender se isso é mesmo nossa área de atuação, se a gente vai abraçar isso, que eu acho que deva abraçar sim, e buscar estratégias para conseguir levar o acesso a essa população. Aí a discussão é outra. Existe um problema de financiamento ou de subfinanciamento, existe um problema de organização de rede, são vários problemas que podem se apresentar. E a gente, enquanto categoria, temos que trabalhar para que esses problemas sejam sanados. Aí entra, tanto na instância que o Lincoln coloca, de representatividade, de fortalecimento do SUS, que seja, de controle de formação de profissional, seja indo lá na Comissão Nacional de Residência Médica para definir que profissional que a gente quer formar. A gente precisa de atuar garantindo que a nossa categoria vai preencher os espaços, atendendo às demandas e garantindo o acesso do paciente de uma ponta e o melhor cuidado ocular pelo oftalmologista da outra. Se existe um gap entre essa situação, vai aparecer oportunista, que seja optometrista ou qualquer outro nome, mas vai abrir uma janela para a entrada de pessoas que vão entender aquilo como oportunidade. Essa é a minha opinião. Doutor Valério, me permite, eu vou pegar o gancho aqui do nosso caríssimo doutor João Neves, devolver assim, muito rapidamente 2 perguntas para o colega. O colega corta cabelo? O colega corta unha? Porque se ele não cortar cabelo e não cortar unha, então realmente ele tem que considerar que é enxugar gelo. Mas se ele corta cabelo e corta unha, e o cabelo nasce todo mês de novo, e a unha nasce todo mês de novo, então já está dito o seguinte: algumas atividades elas são perenes. A defesa da nossa profissão é uma delas. Quando se diz a questão do optometrista, nós estamos discutindo ato médico. Nós somos médicos. Eu sou um médico que tem especialização em cirurgia geral. O Dr. João Neves é um médico que tem especialização em oftalmologia, assim como o Dr. Molinari. Nós habitamos um navio comum que é a medicina. Se furar lá na proa ou se furar lá na frente, vai afundar o barco. Então, discutir invasão profissional, né, violência obstétrica, violência pediátrica, tem a mesma importância que discutir a questão da optometria. Discutir a defesa da acupuntura, porque na hora que complicar, meus caros, e aí o doutor Valério vai me ajudar muito nesse aspecto, o médico assume e ele assume a bomba inteira. Porque na hora que complicar, é do médico. Ou alguém aí já viu alguma profissão brigando para assinar atestado de óbito? Porque quando as profissões começarem a brigar para assinar atestado de óbito, aí meu discurso vai ter que mudar. Porque o meu discurso diz o seguinte, que se você não pode fazer a medicina sem um diploma médico, né? Isso está previsto lá no Código Penal, exercício ilegal da medicina é crime. Mas o pessoal descobriu que é possível você fazer partes da medicina sem o diploma de médico, sem os custos e a responsabilidade de ser médico. Esse é o grande problema. Por isso que isso é um combate diuturno, né? E eu vou levantar uma bola aqui para o doutor Valério, né? A OAB ela faz um exame de ordem. E a pergunta que eu vou deixar para ele é o seguinte: doutor Valério, esse exame é um exame tranquilo? É um exame que todos os advogados aceitam com tranquilidade? Faça esse exame e todos saem de lá felizes? Responde isso aí para a gente. Ou a OAB também enxuga gelo todo ano? Te passo a palavra. Lincoln, com certeza que não. Fui coordenador de curso preparatório, fui professor durante muitos anos também, sei o que é o exame de ordem, conheço bem de perto o exame de ordem. O índice de aprovação é muito baixo, sobretudo pela cobrança, o índice de cobrança da prova, e pela incapacidade que se tem hoje dentro do curso de Direito, praticamente você rever todas as matérias com eficiência e com eficácia necessárias. Então, assim, de fato, é necessário.
eu também chamo a atenção do seguinte, lá no artigo 5º, 13, fala que ser livre no exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Quando se fala atendidas as qualificações que a lei estabelecer, Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes, na DPF 131, chamou isso de reserva legal qualificada. E reserva legal qualificada justamente por quê? Porque se a gente não tiver um médico oftalmologista, se a gente não tiver um advogado bem preparado, se a gente não tiver um engenheiro bem preparado, nós vamos ter pessoas cegas, nós vamos ter pessoas indefesas, nós vamos ter prédios caindo. Então, é simplesmente desse jeito. Agora, vou sair um pouco da teoria e vou para a parte prática. A gente atua hoje em 5 estados, especificamente com algumas estaduais. E hoje eu tive a curiosidade de fazer um levantamento da atuação nossa aqui, no trabalho que a gente faz daqui de Juiz de Fora, e a gente tem hoje 200 ações civis públicas distribuídas em 5 estados. Dessas 200, 50% eu obtive liminar e sentença, e, ao menos teoricamente, eu já consegui paralisar a atividade do optometrista. Se tivesse atuando em todo o Brasil, eu multiplicaria esse número, né, por 5, eu hoje teria aí praticamente uma quantidade de profissionais dessa área, ao menos teoricamente, paralisados. E aí você multiplica pelo número de consultas exercidas por ele, pelo número de dias que você tem no mês, e você faz uma conta aí e você chega em algum valor. Isso não é reserva de mercado como eles tratam. Não é. Eu não posso nem questionar ser ou não enxugar gelo, porque se eu entendo que eu possa permitir a atuação desse profissional, eu começo a deferir a ele aquela situação de que eles chamam muito lá de atuação básica da saúde ocular. O problema é que um argumento muito utilizado é que quando se estão diante de uma patologia ocular, de uma doença ocular, eles encaminham para o oftalmologista. Aí eu cito a subprocuradora na DPF também, que ela diz assim, que até para identificar se há ou não patologia, ele tem que ter conhecimento que ele não detém. Então, não adianta, não se trata de enxugar gelo. Eu não posso deferir a esse profissional a profundidade e o conhecimento que ele não tem, como tem um médico oftalmologista. Então, eu não consigo, e o meu convencimento, independente de ser jurídico, é um convencimento até mesmo de saúde pública, eu não consigo entender, de fato, como é possível deferir a esse profissional a possibilidade de fazer atendimentos com essas circunstâncias. Se ele não identifica um glaucoma, se ele não identifica uma toxoplasmose, se ele não identifica uma degeneração macular, e por aí vai, e eu não sou médico, é óbvio que nós vamos ter pessoas com resultados negativos, como teríamos prédios caindo, como teriam pessoas sendo presas ou despropriadas de seus bens ou de seus patrimônios. Por quê? Porque aquele que o defende, aquele que o examina, aquele que constrói, não tem capacitação técnica. Eu acho que não é isso. O Estado de Direito não é isso. Atendidas as qualificações que a lei estabelecer, é um contexto de técnica mínima que essas pessoas precisam deter para poder exercer. Não é impeditivo ao optometrista atuar, desde que ele faça medicina. Então, ele quer atuar como médico. Faça medicina. Estude para ser médico, que está franqueado a qualquer pessoa, inclusive até com um número de faculdades que a gente sabe. Mas eles não querem, ou boa parte deles não se dão trabalho. Então, acho que eu não consigo enxergar como enxugar gelo. Se eu assim enxergasse, eu não estaria atuando. Eu acho que é extremamente necessária a defesa da profissão, extremamente necessária a defesa coletiva da profissão e é extremamente necessário o debate da profissão, porque somente assim os profissionais, de fato, detêm conhecimento daquilo que se passa com a profissão que eles exercem. Para mim, na minha opinião, é basicamente isso. Valério, essa pergunta eu fiz em tom provocativo, e você sabe, né, no fundo, que eu penso sempre que a gente vai combater sempre, né? Aliás, o que é feito toda semana, né? O Thales estava pedindo para abrir o
o áudio do Dr. João Ângelo, nosso colega, que eu acho que ele quer dar uma palavrinha. E se ele conseguir, que a gente já está aí partindo para o final. Oi, Lincoln. Molinari, enquanto Oi. abre o nosso cara João Ângelo lá, o colega Aldinei Luigi colocou uma questão aí que eu respondo muito rapidamente. Ele quer saber a questão dos dividendos. Graças à ação da Frente Parlamentar da Medicina, graças à ação do deputado Irã e dos demais deputados, nós, e obviamente os advogados também, né, os juristas tiveram uma grande ação, nós conseguimos que as sociedades de profissões regulamentares só serão taxadas a partir de praticamente 5 milhões de reais de faturamento mês. Então, a menos que ele enquadre nessa categoria dá 4 milhões 900, quase 5 milhões de reais por mês, não tem nenhum impacto, né? Isso foi aprovado na Câmara dos Deputados, isso foi para o Senado, ainda não é uma vitória, mas, como eu falo, é muito melhor você terminar um jogo de futebol no primeiro do segundo tempo ganhando de 3-0 do que terminar perdendo de 3-0. Em nenhum dos casos está ganho ou está perdido, mas evidentemente que com o placar muito favorável te dá uma tranquilidade muito grande para o segundo tempo. Então, essa é a resposta. Tá? Fiquem à vontade para acrescentar, eu só queria fazer pontualmente isso. Ok. Alguma coisa a acrescentar, Valério? Ou podemos chamar o João Ângelo? Acho que ele está querendo, ele levantou a mão, né? Pode chamar do João? Claro. João Ângelo? Está aberto para você, João? Você tem que abrir o microfone. João Ângelo? João Ângelo Siqueira? Eu acho que ele não está abrindo, porque... Não estou entendendo. Não sei se somos nós. Está aberto. Enquanto o João abre, é só te fazer uma pergunta. A gente tem o Irã, que já há algum tempo é nosso representante na Câmara Federal e consegue resgatar muita coisa para a gente e fazer tanto os oftalmologistas quanto os médicos serem representados e ouvidos. Mas a gente não ouve muito, não tem muita relação em Minas Gerais. Como é a nossa representação em Minas, nossa interlocução no Legislativo, como que as coisas acontecem? Eu não sei se você tem muito tempo que tem algo. Se me permite, Molinari? Lógico. Tranquilo. Infelizmente, como diz a minha cara, já diz tudo, né? Nós temos hoje uma abertura muito grande, tá? Então, o colega Pedro Westphalen, do Rio Grande do Sul, o colega Marina, do Piauí, a colega... o Irã, que é o Orconcur, Luizinho, no Rio, Alexandre Serfiotti, no Rio, a colega Mariana Carvalho, de Rondônia, são 14 colegas hoje, tá? Que têm as portas abertas, e dos médicos mineiros, o Mareringer é o mais próximo. Infelizmente, os demais costumam nos atender, mas não costumam render a conversa. Tá? E deixa eu corrigir aí uma injustiça. Quem tem assumido esse papel é o deputado Dr. Frederico, nosso colega médico oncologista de São João del Rei. Quase que eu cometo uma grande injustiça com o Frederico. O Frederico é um jovem colega, tá? Ele está de primeiro mandato, e o Frederico tem sido um batalhador incansável junto com o Irã pelas causas. Então, nós temos, na pessoa do Dr. Frederico, a nossa, literalmente, expectativa de liderança dentro do Congresso. Tá? Ex-presidente da Associação Médica de São João del Rei, uma pessoa queridíssima lá em São João del Rei, tá? E realmente eu faria uma injustiça histórica, ainda bem que a memória não me traiu e eu corrigi a tempo.
Porque o problema é que, historicamente, anteriormente, era de uma pobreza ímpar. Os compromissos eram sempre recebidos assim do tipo: não foi o médico que me elegeu, eu nunca tive repercussão, eu nunca pertenci à associação e coisas do gênero. Tá? Mas o Frederico não. Tá? Eu tô te interrompendo, mas é por uma causa nobre. Você, não sei se eu estou aqui precipitando, mas já ouvimos, né? É uma manifestação grande a seu favor como candidato a parlamentar. Eu queria saber se você quer usar do espaço para dizer alguma coisa para nós, antecipando em avant-première. O espaço, obviamente, não é para isso, nós vamos ter tempo, espaço adequado, mas, de fato, a minha vida, né, ela, pelo conhecimento, por essa visão macro, pela quantidade de relações desenvolvidas, pelo aprendizado, né, eu hoje transito com muita facilidade, basta dizer que hoje de manhã eu estava na Assembleia Legislativa do Estado, onde eu estava desenvolvendo uma atividade ligada a um modal ferroviário. Né? Ou seja, então eu fui estudar, fui aprender, e eu fiz uma dissertação lá, né, para mostrar as potencialidades da região, no caso Alto Paranaíba, e a necessidade premente de estabelecer lá um modal ferroviário e um porto seco. Então, esse tipo de coisa acabou que me levou a um ponto em que entendo que a minha trajetória dentro do associativismo ela está praticamente se cumprindo nesse mandato atual. E para continuar a contribuir de alguma forma, né, e que eventualmente e é o que eu vou apresentar nesse momento aqui para os colegas, e realmente eu aspiro participar das eleições do ano que vem, na condição, né, ser eleito de um médico parlamentar, né, de uma pessoa que tem uma trajetória profundamente ligada à questão das demandas, dos anseios, das aspirações do médico, que se entrelaçam com a aspiração da saúde, que se entrelaçam com as aspirações dos hospitais filantrópicos, da assistência à saúde. Então, esse é o meu caminho. E se as condições se concretizarem, e realmente eu tenho tido muitos retornos muito positivos às demandas, certamente o meu nome estará colocado para a apreciação dos colegas para a eleição do ano que vem. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. E a gente deseja sucesso, porque, como o João Neves falou, a gente, indiretamente, né, nós, e diretamente, precisamos de um médico cada vez mais para auxiliar aí nessas frentes parlamentares da medicina, né? Que antes era a saúde, né? Você lembra quando o Conselho Nacional de Saúde não tinha médico, né? Quer dizer, uma coisa louca, né? E parece que ainda continua sem, né? É uma estratégia, Molinari, porque acontece que montaram um conselho gigante e a presença médica lá só servia para respaldar as decisões as mais estapafúrdias possíveis. Então, como estratégia, as entidades se retiraram para não ter os seus nomes colocados como artífices e, eventualmente, partícipes de decisões que nós entendemos, ora nada republicana, ora completamente destituída de fundamento ou de método, e outras vezes assim, radicalmente contrárias àquilo que nós entendemos como fundamento mínimo para uma medicina, exercício médico de boa qualidade. Né? Então, basta dizer que uma questão que nem base legal tem, que ser o médico sem CRM, ela passou a ser usada, né, a partir do programa Mais Médico, do malfadado programa Mais Médico, passou a ser uma expressão de uso quase corrente dentro do Congresso. Quer dizer, os prefeitos aprenderam que tem um indivíduo que tem uma autorização do Ministério da Saúde para atuar dentro da cidade, fazendo o que o prefeito mandou, né, ou seja, você vai no lugar assim, no outro você não vai, você pede esse exame, para esse povo você não pede, esse pessoal aqui você atende pode pedir esses exames, esse aqui você só atende, não pede exame nenhum, e esse aqui você não atende. Fica uma beleza, né? Uma beleza que, dentro de parâmetros do próprio Ministério da Saúde, das cidades atendidas pelo malfadado programa Mais Médicos, 50% tem menos médicos do que tinham no começo do programa. E apenas um único indicador de saúde durante o programa melhorou.
que caiu de 46,5% para 42%, ou seja, 4 pontos, o índice de internação por diarreias infecciosas. Ou seja, para baixar 4 pontos num único indicador, ou seja, mortalidade infantil, parto, nada disso, da parte nada disso modificou. 10 bilhões de reais foram retirados do sistema público brasileiro e mandados para o exterior. Então, isso nós não podemos concordar em hipótese nenhuma. Ainda mais com todo esse capital sobrando, né? Entre aspas, Exatamente. até parece, né? Uhum. Ô, Valério, você quer acrescentar alguma coisa assim nessa fala de combate à optometria, que a gente continua e outras coisas mais, algum lembrete? Eu gostaria, assim, só de te antecipando aí, só lembrar que os associados, ou melhor, os colegas, principalmente do interior, seria muito importante que eles se associassem para que a gente possa fazer um combate mais efetivo. Porque às vezes as pessoas denunciam, mas não são associados. Isso é muito importante, que ele engrandeça o nosso plantel para que a gente possa atuar juridicamente de uma forma mais eficaz. E a gente tem feito isso, mas precisamos do apoio dos colegas, né, João? Então, é uma coisa que a SMO não pode abrir mão. Desculpe que você ia falar e eu cortei. Então, Molinari, Minas Gerais é um país, né? A gente 853. A gente atender um país inteiro como é Minas, com certeza a demanda é grande. Todos os dias a gente recebe um mutirão de atendimento para vender óculos, todo dia a gente recebe um mutirão de atendimento a ser realizado em sindicato e não raras vezes sendo atendido com optometristas, e isso é praticamente todos os dias. E para o pessoal que nos assiste, que é o pessoal do interior, a gente deixa a mensagem do seguinte: é preciso união, sim. Quando se fala em desumanização da medicina, é importante a gente perceber que hoje se fala muito em medicina baseada em valor, né? Como se o médico tivesse que entregar mais humanidade da sua atuação, quando, na verdade, normalmente, ele se desumanizou por outras questões e boa parte delas, talvez a maior parte, por questão financeira. Como eu disse no início, todos buscam reduzir a remuneração desse profissional, em todos os sentidos, não só a optometria, mas são várias as profissões que querem fazer algum tipo de atendimento médico sem ter habilitação técnica para isso. Eu acho que o Dr. Lincoln resumiu muito bem, o Dr. Irã, na sua fala inicial, também disse de maneira bem pontual o que tem sido feito, cada um com a sua participação. Fico feliz em saber que o Dr. Lincoln está arrumando para o Congresso, seria uma representatividade de grande valor. Conheço o trabalho do Dr. Lincoln de perto e o aprecio. Como sou também um fã incondicional do deputado Irã, uma pessoa ímpar, gosto muito do deputado Irã, como acho também que o João tem perfil, viu, João? Aqui entre nós, tá? Vou passar essa bola para você. Porque, jovem assim, e capaz, competente. Não, extremamente inteligente, uma das cabeças mais brilhantes que eu conheço na área médica, não é porque está na presença dele, não, mas é um baita de um gestor e um baita de um conhecedor de saúde pública. Então, é disso que a gente precisa. Precisamos de pessoas qualificadas, pessoas bem intencionadas e pessoas com representatividade, né? E na hora que tiver um problema mais sério, aí a gente precisa de ter uma atuação jurídica firme, que é o que a gente busca fazer todas as vezes que a gente é convocado. Deixo aqui a minha gratidão, mais uma vez, pela SMO. Eu tenho um profundo carinho pela sociedade mineira, me acolheu, confiou no meu trabalho, e a gente procura fazer esse trabalho da melhor forma possível. Agradeço, viu, Molinari? Agradeço mesmo de coração também a participação, a parceria. Agradeço ao nosso presidente, doutor João. Agradeço ao doutor Elisabeto, vi que ele está participando, ele está como participante aqui, e gostaria de ouvi-lo, e infelizmente ele está ele está como participante. E agradeço também ao doutor Lincoln, né, por nos brindar
por nos brindar mesmo com suas com falas, certeza. que para nós foi assim de grande repercussão. Obrigado mesmo, viu, doutor Victor? E agradeço a Muito todos obrigado. mais uma vez a oportunidade. Antes do João encerrar com as palavras, eu também quero agradecer o Valério, sempre que convocado, sempre que solicitado, ele que, inclusive, fez o contato com o deputado, e aí depois eu telefonei, ele já tem um contato maior, e a gente quer agradecer o Irã, já agradeci aqui pessoalmente depois, e são grandes parceiros. O Lincoln já é um irmão, né, já é chegado, já é próximo, e o que eu acho bacana no Lincoln é que com toda essa, vamos dizer assim, com esse trânsito que ele tem em vários, vamos dizer assim, ambientes, não só no Brasil como no exterior, ele continua a mesma pessoa, essa pessoa simples, humilde, competente, e isso acho que faz dele assim uma figura mais representativa do médico, porque o médico, acima de tudo, é aquele que gosta do ser humano e que tenta ajudar o ser humano. Essa é o nosso lema. Então, nós queremos colegas que nos representem, mas com essa sensação de assim, querer ajudar o próximo. E, no caso, a gente também precisa de ajuda, nós médicos, né? Realmente estaremos muito bem representados pelo Lincoln, que sempre nos socorre quando precisamos. E o João, eu diria o seguinte, o João já é suspeito, né? Meu parceirão, há muitos anos, mas eu acho que eu sou um bom olheiro, sabe? Eu poderia dizer isso, que eu olhei para o João, ele, de qualquer forma, ele já ia crescer, mas com ele a gente cresce juntos. Então, é um grande parceiro, ele salvou a gente quando não havia ninguém para se candidatar a vice, eu não esqueço disso, eu estava em maus lençóis lá, ele falou, não, Molhar, então eu vou, pode contar comigo. E realmente, sempre que solicitado, é outro parceirão, e que a gente construiu uma amizade muito bacana, muito sólida, um confia muito no outro, é uma pessoa assim de total confiança da SMO e que tem promovido, trabalha muito pela residência, e uma coisa bacana, ele é uma pessoa do SUS, ele não tem nenhuma aspiração, não tem vínculos, lógico que a gente precisa de sobreviver, mas ele trabalha pelo SUS. Eu acho que isso reflete realmente a doação que ele tem. Ele está sempre querendo estimular atendimentos à população carente, a gente quer junto também, temos as resistências, mas estamos indo em frente. E agradecer de longe agora o Fábio, que também nos abrilhantou, e o deputado também, né, que foi o primeiro, e depois nós vamos fazer aí vamos dizer, mais sessões, tendo o Lincoln e o Irã juntos, a nós, para a gente promover, vamos dizer, todo esse lado social e técnico e de defesa profissional do oftalmologista mineiro. E a Associação Médica sempre aqui nos ajudando com essas reuniões, nos ofertando o Zoom. Então, nós somos realmente filhotes da Associação Médica de Minas Gerais. E temos, felizmente, ótimos padrinhos, que é o Lincoln, que é o Fábio, e agora o Irã nos ajudando também. Obrigado, João. A palavra é sua e eu já parei. Está ótimo, Leonardo. Não vou me estender. Agradeço muito ao Valério, que sempre esteve com a Sociedade Mineira, também ausente de interesses, muitas vezes, totalmente disposto, uma pessoa sensacional. A gente deve muito à consolidação da nossa sociedade a ele. O Molinari foi meu professor na escola, depois a gente convive desde sempre. E eu acho importante esses fóruns como a gente está tendo agora, que, como o Lincoln falou, algumas vezes a gente não vê tanta adesão, mas quando entra no grupo de WhatsApp, todo mundo está reclamando que ninguém faz nada, né?
É impressionante a quantidade de energia que a gente tem que dedicar para ficar onde estamos e quanta energia mais tem que ser alocada para conseguir qualquer tipo de conquista, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Irã em 2017, que eu participei junto do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, como pesquisador do NESCOM também, de uma reunião no Ministério onde ia ser feito um corte de algumas centenas de milhões da oftalmologia por alguns eventos não controlados, vamos chamar assim, que o Ministério identificou, e naquele momento o Irã teve um papel decisivo de conseguir resolver o problema da alocação do recurso e ainda conseguir trazer mais recurso para alocar na oftalmo. Estou participando agora de um grupo de trabalho do IBDM, o Lincoln até algumas vezes participa também das reuniões, e é um trabalho monumental. As pessoas muitas vezes falam, nada acontece, é muita coisa acontecendo para a gente conseguir ter uma força para garantir o espaço que a gente tem, e algumas vezes ainda sobra um pouco para conquistar mais um pouco de espaço, né? Então, o Lincoln, o Molinari, o Valério, o agradecimento da sociedade, de todos os oftalmologistas e os médicos de Minas Gerais pelo empenho que vocês têm em relação à sociedade. Muitas vezes vocês são, por pessoas que não fazem a menor ideia, menosprezado o trabalho que vocês fazem, mas é muito importante a gente contar com pessoas como vocês que protegem a categoria e, no fim, está protegendo a saúde da população. Agradeço em nome da sociedade mineira, em nome dos colegas, ao empenho que todos vocês têm. O deputado Irã, infelizmente, não está aqui, também tem um empenho difícil de ver em outras pessoas, a quantidade de energia e a mobilização que ele consegue em defesa dos médicos, e é isso que a gente precisa. Se não tivessem essas lideranças, a gente estaria certamente, por 2 ou 3 pessoas que não tivessem ali, a gente estaria numa situação muito mais delicada. A gente deve muito a vocês. Muito obrigado. Ô, João, eu tenho que falar isso aqui, que é uma frase sozinha aqui do chat. O colega João Márcio Berto me permita citar. Ele falou assim: essa é a sina do associativismo. Todo mundo reclama, mas só uma meia dúzia carrega o piano. Eu acho que ele falou por todos nós, né? E o Elisabeto, ele me permite a citação, porque a autoria dele, ele fala que lá nos grupos de WhatsApp existem os guerrilheiros do teclado. Então, são guerrilheiros que brigam só no teclado. E, às vezes, nem sempre são eficazes, né? Então, a gente quer, com essas reuniões, conclamar para que as pessoas participem mais. Não estamos fazendo crítica, pelo contrário, a gente quer que os guerrilheiros, né, dos teclados se associem às nossas fileiras. Gente, muito obrigado a toda a comunicação e marketing da Associação Médica, e a gente resume na pessoa do Fábio Guerra, que está sempre ajudando, e agradecendo aí a Valério, João Neves e Lincoln, né? E eu estou aqui como apenas um mestre de cerimônias, porque o nosso presidente é que me manda trabalhar, mas é porque ele trabalha demais também, não é fácil. Gente, até a próxima. Nós estamos pretendendo fazer uma reunião, João, com esse problema de visão monocular, porque está pululando aí nós temos que fazer 1000 relatórios, não é só oftalmologia, é medicina como um todo. Nós vamos ter que nos orientar com esse problema de deficiências e visão monocular. Todo dia o consultório está lotando. Obrigado a todos, tudo de bom. Obrigado, viu, Thales? Muito obrigado. Pela força. Obrigado, Lincoln. Obrigado, Valério. Boa noite a todos. Tudo de bom, gente. Até a próxima. Boa noite. Obrigado.